É impressionante como o autoritarismo que leva à ditadura é fácil, é uma arma fácil, é um caminho fácil para todas as pessoas, em quase todas as áreas, em quase todos os assuntos. Você pode perceber em diversos lugares a mesma coisa. Como o ser humano tem uma tendência a ser autoritário para atingir os seus objetivos. Tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque você percebe claramente em pessoas que vivem falando, que são famosos, na internet principalmente, né? Que a internet deu voz a todo mundo e tal. Então fica ainda mais fácil de você perceber isso com mais clareza e até com mais exemplos. Cada um de nós vai ter um exemplo. De pessoas que meramente determinam uma coisa, determinam um caminho a ser percorrido, que têm uma determinada opinião e se essa opinião for rechaçada, não for considerada, for desprezada pela maioria, ele automaticamente vai tentar impor a vontade dele. Eu chego à conclusão de que isso aí é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano não consegue admitir a derrota, ele não consegue admitir as suas falhas, ele não consegue admitir os seus erros. Isso aí está cada dia pior, gente. Eu acho que, de certa forma, toda essa autoajuda que se prega no mundo há uns 20 anos, mais ou menos, tornou as pessoas extremamente egoístas, egocêntricas, prepotentes, arrogantes, e você vê isso aos borbotões. Você vê isso aí transbordando em qualquer lugar. As pessoas têm a maior facilidade do mundo de quando começam a perder em um debate, uma discussão, em um ponto de vista, automaticamente ele grita porque ele quer que seja imposta a sua vontade. Tá? Agora, o exemplo que eu vou citar aqui agora é um exemplo mais ou menos recente, que é a questão do Pablo Marçal. É inevitável não falar. O Pablo Marçal, ele desperta o melhor e o pior das pessoas. E dessa forma também é muito interessante para nós que gostamos de analisar o comportamento humano, perceber nesse evento, Pablo Marçal, uma série de detalhes, de nuances do comportamento humano. Tá? O que mais se tem ouvido desde que o Pablo Marçal explodiu, né, porque ele explodiu praticamente do dia para a noite, ou da noite para o dia. Né? Ele surge lá com 11%, atualmente já está com mais de 30% em uma semana, talvez 10 dias, não mais do que isso. Ele explodiu. Então, o que aconteceu? Enquanto no início ele era considerado inferior, bobo, sem graça, o coach, né? Ele não incomodava ninguém, tudo bem. Só que agora ele começou a vencer completamente e já está bem claro que ele provavelmente está certo, ele vai ser eleito em primeiro turno. Não pode mais se negar isso, né? E o que acontece com os adversários, não só os adversários diretos na política, mas também os influenciadores, né? Essa raça esquisita aí, influenciadores. Eu até gostaria de nunca ser chamado de influenciador, porque eu não quero influenciar ninguém. Eu quero meramente colocar em debate algumas ideias, algumas propostas, chamar atenção, para às vezes, para uma coisa que ninguém está prestando atenção, né? Se eu tiver essa capacidade de perceber, dividir com vocês, mas não quero influenciar ninguém, não quero, não é essa a intenção. Mas o que a gente percebe? Tanto nos adversários diretos dele, na Tabata Amaral, no Datena, no Boulos, no Ricardo Nunes, você percebe claramente que eles já perderam o debate, eles já perderam a discussão. Né? Tanto é que eu já falei aqui, por mim o Pablo Marçal não precisa mais de debate nenhum, ele já ganhou. Vai fazer o que em debate? Se desgastar, se chatear, se irritar? Não vale a pena. Tá? Então, o que eles começam a fazer? E os tais influenciadores, né? Umas figurinhas aí carimbadas, marcadas, todos eles militantes, muito bem pagos, militantes, mercenários, muito bem pagos da extrema esquerda, começam a gritar porque alguém tem que parar o Pablo Marçal. E falam isso com essa frase. Alguém tem que parar o Pablo Marçal. Quando não diz assim, a justiça tem que parar o Pablo Marçal. Meu amigo, você decretou a sua incompetência, a sua incapacidade de argumentar contra ele, de tentar derrubá-lo de uma forma factível, de uma forma comprovada, trazer coisas que realmente chame a atenção dos eleitores para uma coisa negativa dele. Se você não teve competência, talento,
nada para fazer isso, não sai apelando e gritando: mamãe, me ajuda que ele está me batendo. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso parece coisa da famosa quinta série. Cadê a tia? A tia tem que interceder. Ele está roubando a cena, só ele fala, só ele tem opiniões. Isso se chama talento, competência. Não tem nada a ver. Se você não tem, fique na sua. Não tente apelar para a mamãe, para a titia, para a professora. Prof, interfere aqui, não está legal, ele não para de falar. Meu amigo, isso é um diploma de incompetência. E mais a mais, não conseguiram levantar alguma coisa realmente relevante que fizesse a gente questionar a candidatura do Paulo Marçal. Não conseguiram levantar. Levantaram umas bobagens, parece até as coisas que acusaram o Bolsonaro até hoje, de um ridículo, importunação de baleia. Gente, não dá para levar a sério. Ou como é que é? Cartão de vacina. Pelo amor de Deus, gente. Isso é de foro particular, foro íntimo. Não tem nada a ver com a política. Você, para acusar alguém de não poder estar num cargo público, você tem que apresentar coisas públicas, fatos públicos, tá? Joias pessoais. Ele não roubou trono africano, não, porque tem um cara lá, um cara que só tem 9 dedos, que roubou até trono africano. Trono! Sabe o que é trono, gente? Pois é. Ele levou 11 containers. Ele mesmo declarou que levou 11 containers. Então, sabe, uma coisa absolutamente ridícula. Reunião com embaixadores em que ele disse que as urnas eram fraudulentas. E são, né, gente? Não há dúvida nenhuma. É impressionante como isso aí é óbvio. Olha as manifestações populares. Quando foi que o Lula conseguiu manifestações populares minimamente representativas? Nunca. Nunca. E a mesma coisa, e do lado oposto, é o Bolsonaro, que toda manifestação pública dele, se ele for um barzinho, comer um pastel e tomar um caldo de cana, aparecem milhares de pessoas para falar com ele, para cumprimentar ele, para agradecer a ele. Então, gente, não tem mais o que dizer. Então, é exatamente isso que eu quero falar aqui para vocês. Já passou da hora, gente. Vocês já perderam. Acabou a argumentação. Não tem mais. Então, não adianta ficar pedindo a justiça para parar o Pablo Marçal. Isso é ridículo. Isso é medíocre. Isso é infame. Eu acho que isso só provoca mais vontade no eleitor de votar nele. Né? Chega de influenciadorzinho vagabundo, militante de extrema esquerda, mercenário, dizendo que a justiça tem que parar o Pablo Marçal. Você não teve competência, não é, meu amigo? Então chama a tia, chama a professora, chama a mamãe. Até a próxima.